Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o livro A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, do Muriatan S. Barbosa, pela editora Todavia. O autor, Muriatan Santana Barbosa, é um historiador brasileiro, é professor do Bacharelado em Ciências e Humanidades, do Bacharelado em Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. E ele é um estudioso que se dedica, segundo aqui a orelha, escrita por José Rivair Macedo, ele se dedica a interpretar os contextos essenciais da história intelectual africana contemporânea. E esse livro, A Razão Africana, é, como diz o próprio Rivair Macedo na orelha, uma obra de síntese que faz com que nós enxerguemos para além do olhar puramente eurocêntrico desses pensamentos hegemônicos que a gente tem no sistema escolar, né, principalmente na academia, na universidade. E já na introdução, o Muriatan deixa evidente que ele não vai falar neste livro sobre a filosofia ancestral da África, não vai falar sobre os pensamentos bastante coletivos, porque por muito tempo essa foi a filosofia que se fez lá, mas sim o foco dele vai ser nos pensadores contemporâneos do continente africano, de vários países diferentes, e pensadores individuais, embora, claro, eles tenham influência de outras pessoas e dessa África mais ancestral, que o Muriatan reconhece como muito importante, mas não vai ser o foco do livro dele. Então, nesse livro, ele vai falar especificamente sobre pensadores preocupados em tentar entender o continente africano, os países do continente africano, a África como um todo, e principalmente pensadores que vêm do próprio continente africano, embora ele também trate de alguns que fazem parte da diáspora africana. Então, pensadores dos Estados Unidos, dos países caribenhos, mas que têm uma raiz africana forte. Aqui, nas palavras dele. Nessa obra, ele destaca aqueles intelectuais que trouxeram a ideia de África para o centro de suas preocupações, que falam desde a África e sobre a África. E na introdução ele explica os critérios que ele adotou para escolher esses filósofos, esses pensadores, a metodologia, a abordagem que ele adotou, e ele faz esse reconhecimento, na verdade essa crítica, do olhar quase que puramente eurocêntrico que a nossa academia brasileira ainda tem. E para quem quer conhecer o livro, ele tem 3 partes, está dividido em 3 partes. Aliás, o sumário é só isso mesmo, ó. Introdução, as 3 partes, conclusão, referências bibliográficas e índice remissivo. A primeira parte chama-se A Personalidade Africana, a segunda, O Reino Político, e a terceira, O Autodesenvolvimento. Então, de um modo geral, a personalidade africana, a primeira parte, inicia a trajetória de apresentação desses pensadores africanos pelo final do século XIX, vai passar pelo início do século XX, chegando até meados do século XX. E ele coloca Edward Blyden como o marco inicial desses pensadores africanos contemporâneos. Ele é um pensador que cunha uma primeira ideia do que seria uma personalidade africana, o que uniria todo aquele continente em torno de alguns conceitos, em torno de algumas características bastante típicas daquele continente, de acordo com esse próprio Edward Blyden. Então o autor considera que é a partir daí, do fim do 19, começo do 20, que começa a existir um pensamento africano contemporâneo como resposta ao colonialismo promovido pelos países europeus. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que esse texto ele consegue mesclar muito bem, de uma forma fluida, as biografias desses pensadores que ele vai trazer, junto com os contextos políticos, econômicos que os países africanos estão passando, e consegue apresentar as teorias e os conceitos de cada um deles de uma forma resumida, claro. Ele não vai se aprofundar em nenhum desses filósofos, historiadores, políticos e ativistas que são mencionados aqui, tá bom? É um livro introdutório mesmo. Mas ele consegue fazer esse panorama de uma maneira muito gostosa de ler. Para mim a leitura foi um pouco lenta, mas é porque eu estava lendo, marcando muita coisa. Além de estar marcado com essas flags, ó, tá tudo anotadinho, tá tudo grifado. E o que mais me tomou tempo é que eu fui fazendo uma espécie de fichamento, um resumo do texto,
não tão resumido assim, eu fiz questão de colocar alguns trechos, porque vai me ajudar na hora que eu tiver que preparar a aula, eu não preciso reler o livro inteiro, eu consigo localizar onde estão as informações que eu quero. Então, só para terminar de falar da primeira parte, nós vamos conhecer alguns pensadores que analisam a África no momento da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, do entreguerras também, e começam a trazer a discussão a respeito dos pan-africanismos, dos nacionalismos africanos, das negritudes. Então, entre outros, eu anotei aqui alguns nomes, mas entre outros são apresentados o Edward Blyden, o Joseph Hayford, Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois, Cheikh Diop e Joseph Kizerbo. A parte 2, que se chama o Reino Político, vai se focar mesmo na questão das independências dos países africanos, que acontecem mais ou menos nas décadas de 1960, 1970. Muito recente, né? Então essa segunda parte vai abarcar o pensamento africano a respeito da descolonização, dos processos de independência, ou seja, da libertação do jugo da colonização promovido pela Europa. Lembrando que as décadas de 60 e 70 do século XX não só são as décadas de independência dos países africanos, como também são décadas em que a Guerra Fria está ocorrendo a todo vapor. Então nós temos as grandes potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, Estados Unidos sendo a potência capitalista, União Soviética sendo a potência socialista, e as duas lutando por áreas de influência, áreas de poder, territórios e populações a quem elas possam influenciar e ter como base, inclusive, estratégica. Então, os pensadores apresentados na segunda parte, eles estão muito preocupados com que caminho o país deles vai tomar, o país e o continente africano também, vai tomar a partir das independências. Será que seremos capitalistas? Será que seremos socialistas? Dentro de cada uma dessas possibilidades existem outras correntes, né? Então você tem, por exemplo, os socialismos africanos e o marxismo africano, que são coisas diferentes. Esse debate político foi muito influenciado pela Conferência de Bandung de 1955, em que países do chamado Terceiro Mundo se reuniram para tentar estabelecer algumas diretrizes para sua própria autonomia. E os países africanos foram protagonistas dessa conferência, além de outros países, principalmente asiáticos. Então, alguns destaques nessa área política mencionados no livro foram Kwame Nkrumah, o socialismo e o marxismo africanos, como eu já mencionei, Julius Nyerere, gente, desculpa se eu estiver falando com o sotaque errado, tá bom? Alguns desses nomes eu realmente não sei pronunciar, mas dei um desconto. Frantz Fanon, que está sendo lançado aqui no Brasil recentemente, Amílcar Lopes Cabral e alguns críticos do socialismo e do marxismo africanos. E a parte 3, chamada O Autodesenvolvimento, vai falar de uma época um pouco mais recente, mais contemporânea, dos anos 1980 em diante, chegando nos anos 2000. Então se concentra no debate econômico acerca do autodesenvolvimento. Como é que esses países, ou que caminho eles vão tomar para poder tentar se livrar da dependência econômica em relação aos países centrais, do capitalismo central, e a busca por alternativas nesse processo de independência econômico também. Alguns pensadores tratados nessa terceira parte são Mamadou Dia, Walter Rodney, Samir Amin, Adebayo Adedeji e Wangari Maathai Maathai. E no final da parte 3, eu achei que até talvez pudesse virar uma parte 4, mas no final da parte 3, o autor também apresenta a contribuição de pensadores das ciências humanas, história, relações internacionais, sociologia, antropologia, ciências políticas, filosofia, para esse pensar sobre a África, a partir da África, no século XX. Então, de novo, para resumir, enquanto a parte 1 vai falar sobre um aspecto um pouco mais identitário, ligado muito à cultura do que se moldou como sendo a África, o continente africano. Então, é uma discussão bastante pautada por critérios culturais, negritude, identidade, que vão desde o final do século XIX até os anos 1950. A parte 2 vai falar sobre um contexto político muito forte das independências dos países africanos e os rumos políticos que cada um desses países vai tomar. Será que eles vão agir em conjunto como continente ou será que cada país
vai ter uma autonomia maior para decidir os seus próprios, o que considera melhor, né? E a parte 3, que trata da década de 1980 em diante, então a parte 2 são as décadas de 60 e 70 do século 20, e a parte 3, década de 80 em diante, fala sobre as questões econômicas, como se livrar da dependência em relação à Europa. E existe uma conclusão curta aqui no livro, de mais ou menos 5 páginas, que sintetiza bastante bem essa ideia geral do livro. Alguns comentáriozinhos finais que vocês podem estar curiosos a respeito da edição. As notas de rodapé estão no rodapé, como a gente gosta. A gente não quer ter que ficar indo até o final para ver as referências que o autor utilizou. Então, ponto para a editora Todavia. Obrigada por colocarem as notas de rodapé no rodapé. Eu, particularmente, dando a minha opinião pessoal aqui, pessoal e também de professora de História e de Filosofia, eu achei um livro muito honesto, que cumpre o que promete. Ele fala realmente de um panorama dos pensadores do século XIX, final do XIX e século XX, que pensam a África. Então consegue ser uma introdução ao assunto, não se aprofunda muito nos conceitos, como eu mencionei, mas consegue nos fornecer essa visão panorâmica, essa visão geral sobre o assunto proposto. Uma coisa que eu senti falta é que eu identifiquei pouquíssimas pensadoras mulheres, se eu não me engano umas 3 só, que eu tenha absorvido, tá? Esperava que tivesse algumas a mais, mas talvez os temas que ele escolheu tratar aqui, política, economia e a parte cultural, não sejam assuntos em que as mulheres africanas ficaram muito conhecidas por serem teóricas nesse momento. Não sei. Mas pode ser que elas não tenham aparecido aqui por não se encaixarem na proposta do livro. E outra coisa, quando eu comprei o livro, eu achei que seriam abordados filósofos com um pouco mais de profundidade. Eles são mencionados lá no final como uma contribuição das ciências humanas, mas o foco mesmo são nesses 3 eixos mais práticos que eu falei para vocês, de política, de economia e de identidade. E eu sei que muitos filósofos africanos não falam só sobre a África, né? A filosofia ela tem um pouco desse aspecto universal, de tratar de conceitos gerais. Então, pode ser também que os filósofos não se encaixassem bem na proposta do livro, tá bom? Mas eu gostei muito, recomendo para quem se interessa pelo assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre o livro, podem colocar aí nos comentários. Não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, por favor, que ajuda bastante. E queria falar pra vocês que se vocês quiserem adquirir este livro pela Amazon, por favor, utilize meu link que tá aí no box de descrição, que comprando por esse link você não paga nada a mais e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, obrigada pela presença de vocês e te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!